Há um lugar dentro de você onde tudo deveria estar calmo. Um centro silencioso, sereno, presente. Mas talvez você já tenha notado que, mesmo nos momentos de quietude, há um ruído insistente. Uma inquietação que não se cala. Não é barulho externo. É como se sua mente estivesse sempre pulando de um ponto ao outro, como se nunca houvesse um pouso real, uma pausa, um agora. Você tenta focar, tenta estar, mas algo te puxa de volta para o turbilhão. O nome disso talvez seja TDAH, mas o que realmente importa não é o rótulo, e sim o que ele esconde por trás. Uma fragmentação interna que afeta não apenas sua mente, mas sua alma. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é apenas uma questão de distração ou agitação física, é um distúrbio da atenção interna, uma quebra sutil, mas profunda, da sua capacidade de se manter inteiro dentro do próprio campo de consciência. Segundo o Dr. Joseph Biderman, trata-se de uma condição neurobiológica persistente. Ela nasce na infância, mas cresce em silêncio, e muitas vezes só mostra sua verdadeira força na fase adulta, onde seus efeitos não gritam, mas corroem. Corroem sua clareza, sua presença, sua energia vital. E você começa a duvidar de si mesmo sem entender por quê. No cérebro de quem vive com TDAH, há um desequilíbrio constante entre dois sistemas essenciais, o dopaminérgico e o noradrenérgico. A dopamina, responsável pelo prazer, pela motivação, pelo desejo de agir. A noradrenalina, ligada à atenção, ao foco, à capacidade de sustentar um estado de presença. Quando esses dois sistemas não se regulam com harmonia, a vida perde sua linha. O propósito se esvai. A vibração se desorganiza. É como se um curto-circuito acontecesse no centro do seu campo de manifestação. Você até quer, você até sonha, mas não consegue se manter inteiro o suficiente para sustentar o caminho. E assim, sem perceber, entra num ciclo. Começa, desanima, tenta de novo, desiste. E tudo isso vai corroendo sua fé em si mesmo. Joe Dispenza nos ensina que mudar a realidade exige coerência entre o coração e a mente. Mas o TDAH prende o indivíduo num estado de sobrevivência mental. Um looping de estímulos rápidos, recompensas rasas, sensações passageiras. O cérebro aprende a buscar apenas o que oferece alívio imediato e se afasta do silêncio que poderia curá-lo. A espiritualidade, que exige profundidade e constância vibracional, acaba ficando em segundo plano, porque a mente já está ocupada demais tentando apenas funcionar. O TDAH, quando não compreendido em sua raiz, se transforma num sabotador invisível. Elimina o agora. Ele vicia a alma no próximo estímulo. Ele desconecta o espírito da matéria. Mas e se isso tudo não for um erro? E se por trás desse desequilíbrio houver um chamado? Um convite para ver o transtorno não apenas como um obstáculo neurológico, mas como uma chave espiritual. Talvez, só talvez, o TDAH seja o ponto onde sua biologia e sua consciência estão tentando se encontrar. E se esse encontro for compreendido, você pode descobrir que o verdadeiro poder de manifestação não está em consertar sua mente, mas em reorganizar sua vibração. Algumas pessoas vivem a vida como se estivessem em um labirinto de abas abertas. Cada pensamento leva a outro. Cada estímulo cria uma nova rota, mas nenhuma dessas rotas leva ao agora. É como estar preso em um navegador travado, com múltiplas janelas abertas ao mesmo tempo, consumindo toda a energia vital, sem conseguir acessar a profundidade de uma só. O TDAH é, acima de tudo, uma desconexão da presença vibracional. O corpo está aqui, mas a mente, não. A mente está em fuga. E essa fuga constante, sutil, silenciosa, vai afastando o indivíduo do seu eixo espiritual. Dentro do cérebro, existe um circuito chamado rede de modo padrão, ou DMN. É essa rede que entra em ação quando você está em devaneio, pensando no passado, antecipando o futuro. Em pessoas com TDAH, essa rede permanece hiperativada, mesmo quando não há nenhum estímulo externo. Mesmo quando tudo ao redor parece calmo. Por dentro, é como se o motor não desligasse.
Como se houvesse um ruído de fundo constante, atrapalhando o silêncio interno necessário para acessar a intuição, o foco, a verdadeira conexão com o campo quântico. Essa superativação cria um corpo inquieto e uma alma dispersa. E o que muitos não percebem é como essa falha de presença destrói a ponte entre você e sua espiritualidade prática. Porque se você não ancora sua vibração no agora, sua intenção não tem força para atravessar. Ela se desfaz antes de alcançar o campo. Intenção sem presença é como uma seta lançada no escuro. Ela pode até ser sincera, mas nunca encontrará o alvo. E então você se pergunta por que as coisas não se manifestam. Porque parece que há sempre um atraso entre o que você deseja e o que acontece. Mas talvez o atraso não esteja na realidade. Talvez esteja na sua frequência, sempre um passo à frente, ou um passo atrás. O sintoma mais profundo do TDAH não é a desatenção, é a urgência constante. Uma sensação sutil de que você está sempre atrasado da sua própria vida. Como se existisse uma versão sua que deveria estar mais adiantada, mais produtiva, mais calma, mais realizada, mas você nunca consegue alcançá-la. E essa sensação de estar sempre aquém vai consumindo sua autoconfiança, sua fé, sua energia criadora. O TDAH não rouba apenas o foco, ele rouba o agora. E sem o agora, tudo se torna nevoa. Sem o agora, não há portal para o campo quântico. Sem o agora, não há cura. Muitas pessoas com TDAH crescem ouvindo que precisam se esforçar mais, que precisam se organizar, que falta disciplina, que é só questão de força de vontade. E então, em algum momento da vida, elas acreditam que precisam lutar contra si mesmas para se ajustar ao mundo. E na tentativa de se encaixar, começam a se cobrar, a se pressionar, a exigir da mente aquilo que ela não consegue entregar sozinha. Forçam foco, forçam presença, forçam produtividade, mas a força que usam para tentar se manter de pé acaba sendo a mesma que as empurra para o chão. A força de vontade, quando nasce da rejeição, não cura, apenas mascara, apenas reprime. A pessoa até cumpre tarefas, até entrega o que prometeu, mas por dentro algo sangra, porque toda vez que ela precisa se obrigar a ser funcional, está confirmando, sem perceber, que ser como ela é, não é suficiente. E essa dor vai se acumulando, lentamente, silenciosamente, vai criando um ruído de fundo. Um desconforto permanente, um estado vibracional de luta, onde o corpo está sempre em alerta, sempre tenso, sempre na defensiva. Bruce Lipton nos lembra que o corpo é o espelho das crenças. Se você acredita que precisa se forçar o tempo todo, o corpo entra em modo de sobrevivência. E em estado de sobrevivência, não há criatividade, não há presença, não há expansão, há apenas repetição, repetição de padrões, repetição de culpa, repetição de auto-boicote. Força de vontade pode funcionar por um tempo, mas ao custo da conexão consigo. E desconectado de si, ninguém manifesta o que deseja, porque o universo não responde à força, ele responde à vibração. O que o TDAH pede, no fundo, não é controle, é acolhimento, não é mais pressão, é mais presença. A mente hiperativa não se aquieta com esforço, mas com segurança. Quando o corpo se sente seguro, a atenção encontra seu lugar. Quando o coração se sente aceito, o caos começa a se organizar. Não é preciso dominar a mente, é preciso escutar o que ela está tentando dizer por trás da desordem. Às vezes, a distração é só um pedido de pausa, um grito sutil por espaço interno, por respiração, por leveza. Joe Dispenza fala sobre a importância de alinhar intenção e emoção. De nada adianta querer focar, se o corpo está vibrando medo. De nada adianta querer se concentrar, se a mente ainda carrega a culpa de não ser como os outros. A verdadeira transformação acontece quando você para de se cobrar como quem briga e começa a se escutar como quem ama, como quem entende, como quem abraça. E nesse abraço interno, o foco deixa de ser um castigo e se transforma em consequência. Uma consequência natural de estar em paz com o agora, de estar inteiro dentro do próprio corpo, de não precisar mais fugir de si. No cérebro de quem vive com TDAH, a dopamina, esse neurotransmissor que regula o prazer, a motivação e o foco, não flui como deveria.
O sistema de recompensa se torna como um radar instável que só capta sinais fortes, imediatos, intensos. Pequenas conquistas não são percebidas. Progresso lento não é sentido. E com isso, a alma entra num ciclo vicioso de busca por estímulos que tragam alívio rápido, mesmo que passageiro. Essa urgência pelo prazer imediato mina a construção da presença. Corrói o prazer pela constância. Sabota, sem alarde, a base energética da manifestação. A mente se acostuma a funcionar como uma máquina caça-níqueis. Gira, 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 até encontrar o próximo pico de excitação. Mas essa dinâmica cria um vício sutil, um vício por novidade, por urgência, por distração. E nesse modo de funcionamento, torna-se quase impossível sustentar uma intenção elevada por tempo suficiente para que ela se manifeste no campo, porque o campo responde à vibração estável e não aos picos de euforia seguidos de quedas. O universo responde à coerência energética, não à ansiedade espiritualizada. Quantas vezes a pessoa com TDAH se enche de afirmações positivas, repete mantras, visualiza objetivos, mas por dentro ainda está presa à mesma química de impaciência, ao mesmo circuito de pressa? O cérebro diz, quero mudar, mas o corpo grita, preciso de alívio agora. E esse descompasso trava o fluxo criador. É como tentar plantar sementes em um solo que muda de forma a cada segundo. Nada enraiza, nada floresce. Para transmutar esse padrão, não basta desejar. É preciso resgatar o prazer de permanecer. E esse prazer não virá dos grandes feitos, mas dos pequenos rituais que reensinam o corpo a encontrar sentido no simples. Micro-recompensas. Pequenos gestos de reconhecimento. Respirar e sentir o próprio avanço, por menor que pareça. Porque cada vez que o corpo sente prazer em permanecer, uma nova trilha neural é ativada, e cada trilha é um convite à nova identidade vibracional. A dopamina deixa de ser sabotadora quando se torna aliada do propósito, quando se associa à construção, e não apenas à fuga. O segredo está em fazer com que o cérebro sinta prazer em evoluir, em se dedicar, em criar raízes. Quando isso acontece, o TDAH deixa de ser uma âncora que prende e se transforma num vento que impulsiona. Existe uma dor que não aparece nos exames, um silêncio interior que ninguém percebe. Mas quem vive com TDAH carrega, muitas vezes, uma sensação crônica de inadequação. Como se algo dentro dele estivesse sempre falhando. Como se, por mais que tentasse, nunca alcançasse o próprio potencial. Essa frustração sutil se acumula e vai se transformando numa voz interna que repete, dia após dia, eu não consigo, eu não sou suficiente, tem algo de errado comigo. Mas essa voz não é verdadeira. Ela é apenas o eco de um sistema neurológico que funciona em outro ritmo. Um cérebro sensível, veloz, criativo, mas que vive em um mundo construído para outra frequência. A dificuldade em cumprir tarefas simples, em manter rotinas, em finalizar o que começou, vai lentamente corroendo a imagem que a pessoa tem de si mesma. E essa imagem distorcida se torna a frequência que ela emite. A forma como você se enxerga é o campo que você projeta. Se você acredita, mesmo inconscientemente, que é bagunçado, falho, desconcentrado, você envia essa vibração ao universo. E a realidade, obediente, espelha exatamente essa crença. O TDAH, quando não reconhecido com profundidade, aprisiona a alma numa identidade restrita. Faz com que ela acredite ser apenas um rascunho do que poderia ser. Mas não é sobre corrigir um defeito. É sobre lembrar quem se é por trás do ruído. É sobre dissolver a camada de autocrítica que encobriu o brilho natural da consciência. Porque o TDAH não apaga a luz. Ele só embaralha os fios que a conduzem. A verdadeira transmutação começa quando se abandona a tentativa de curar e se inicia o processo de reconexão com aquilo que já é inteiro dentro de você. Neville Goddard ensinava: imagine-se já sendo, já vivendo, já funcionando. A identidade não se conquista com esforço, ela se ativa com visão. Quando você se imagina inteiro, seu corpo começa a acreditar. E quando o corpo acredita, o cérebro muda. A vibração muda. A realidade muda.
Não é uma correção, é uma reintegração, uma lembrança vibracional da sua completude. Esse é o ponto mais silencioso e talvez mais transformador do TDAH, a oportunidade de reconstruir sua autoimagem a partir da verdade espiritual. Você não é a bagunça, você é a consciência por trás dela, e ela, intacta, pode voltar a brilhar. O corpo nunca mente. Ele fala na linguagem mais pura que existe, a vibração. Quando a mente se perde, quando a atenção fragmenta, quando os pensamentos giram em círculos, o corpo continua ali, firme, tentando comunicar o que as palavras não alcançam. No TDAH, essa comunicação é intensa, mas quase sempre ignorada. Porque aprendemos a ver os sintomas como falhas, e não como mensagens. A agitação não é apenas um excesso de energia, ela é um grito por reconexão. A distração não é apenas falta de foco, é uma tentativa desesperada de escapar de um presente que não faz sentido. O esquecimento, a impulsividade, o cansaço constante. Cada um desses sinais carrega uma informação sutil, e todos eles apontam para a mesma raiz, um campo interno desconectado, tentando reencontrar sua própria frequência. Muitos adultos com TDAH descobrem, depois de uma vida inteira de luta, que só se acalmam de verdade ao fazer algo simples: estar na natureza, tocar o silêncio, pintar, meditar, mover o corpo devagar, porque nesses momentos algo se alinha, algo volta para casa. O sistema nervoso, sobrecarregado, disperso, exausto, encontra abrigo. E o corpo, enfim, pode guiar a consciência de volta ao presente. Essa é a chave esquecida. O corpo não é um obstáculo à espiritualidade. Ele é o portal. Quando acessamos a respiração como âncora, o movimento como oração, o silêncio como campo de cura, não estamos apenas acalmando os sintomas, estamos curando a separação entre mente e alma. A prática é simples, mas profunda. Respirar em 4 tempos: inspirar, segurar, expirar, pausar. Sentir o chão sob os pés. Mover o corpo com intenção. Estar, apenas estar, sem cobrança, sem meta. Porque nesse estado de presença encarnada, o TDAH deixa de ser um inimigo e se torna um guia. Um mestre exigente, mas sábio, que não quer controle. Só quer verdade. E a verdade é essa: você não precisa entender tudo com a mente. Você só precisa habitar o seu corpo como se ele fosse sagrado. Porque é isso que ele é: um oráculo, um templo, um canal direto entre você e o campo invisível onde tudo começa. O TDAH não é apenas um nome, não é apenas um conjunto de sintomas. É, muitas vezes, a tradução vibracional de uma alma tentando se alinhar num mundo que opera fora do seu ritmo interno. Como disse o Dr. Joseph Biderman, tratar o TDAH é mais do que ajustar a química cerebral. É restaurar a funcionalidade integral do ser humano, mental, emocional, energética. Imagine uma bússola que gira sem parar, que nunca aponta ao norte. Assim vive por dentro quem carrega esse distúrbio, em constante tentativa de se encontrar, de se alinhar, de voltar para si. Mas como encontrar o caminho quando tudo gira? Como manifestar uma vida consciente quando o campo interno está em ruído? Joe Dispenza nos lembra: o segredo é ensinar o corpo a sentir o futuro antes que ele aconteça. Sentir antes de ver. Sentir antes de entender. Sentir antes de conquistar, porque o corpo não mente. E se o corpo sente paz, clareza, foco, então o campo ao redor começa a ressoar com essa vibração. A manifestação não nasce do controle, nasce da coerência. A cura do TDAH, nesse campo, não está em apagar sintomas, mas em expandir presença. Em transformar o caos mental em centro vibracional. Em sair do piloto automático dos padrões e ancorar-se na própria frequência de alma. Não se trata de corrigir o cérebro, mas de lembrar a consciência de que ela pode habitar o agora com inteireza e verdade. O diagnóstico pode ser o ponto de partida, não o fim do caminho. A partir dele, nasce um convite: reconectar-se com o corpo, com o coração, com o instante. Respirar com mais presença. Sentir com mais delicadeza.
Escolher com mais intenção. Você não é o transtorno. Você é a presença que sobreviveu a ele. E essa presença, quando se reconhece, se cura. E quando se cura, manifesta. Uma vida com sentido, com profundidade e com coerência espiritual.